ele está sendo feito há 5 anos, nunca foi concluído. Nunca, até hoje, este momento, hoje, dia 2 de setembro, até hoje não foi concluído o zoneamento econômico e ecológico do Estado. Esse é o caminho número 1. Então, o compromisso fundamental é este: concluir o zoneamento econômico e ecológico, para você ter base científica, para exatamente definir o que deve ser reserva legal de 80%, o que não deve ser. Você não deve ter dogma de fé em relação a isso. Essa é uma questão científica. O que nós precisamos é uma questão científica, uma questão mensurável objetivamente, né? Você tem instrumentos para medir a adequação ou não, sem sacrificar, de um lado, a produtividade, e outro, a proteção ambiental, que naturalmente é necessário, sobretudo naquelas áreas chamadas APPs. As áreas de preservação permanente, para mim, são fundamentais, porque as APPs são a garantia da perenidade dos nossos rios, dos nossos recursos hídricos. Se você levar um dos grandes patrimônios do Maranhão, que são exatamente as suas bacias hidrográficas perenes e navegáveis, irá progressivamente se perder, como tem se perdido. O ferro, você tem que fazer uma negociação, como disse ainda há pouco, uma negociação com autonomia em relação às empresas privadas. Este, sim, é um assunto de governo. É uma outra discordância fundamental que eu tenho em relação à governadora Rosiana, porque você não pode deixar as empresas do Maranhão serem tratadas de acordo com as leis do mercado, porque as leis do mercado são de que o mais forte sempre vence. Todos os governos do planeta protegem as suas empresas, os seus trabalhadores, os seus empregos. O governo do Maranhão não faz isso. O Obama fez isso nos Estados Unidos. O governo do Maranhão não faz isso. Como é que esse é um assunto que não diz respeito ao governo se geraram 4.000 desempregados? Isso por si só já demonstra, sim, que esse é um assunto de governo. E é para isso que você precisa ter um governante que tenha independência para chamar a Vale, chamar as empresas do setor e negociar compensações que garantam que haja a retomada da produção e a retomada do nível de emprego, que é fundamental para toda a economia daquela região, sobretudo a cidade de Açailândia, mas também a cidade de Pindaré é penalizada com isso. O Estado todo, é evidente. Deputado, o senhor falou a questão do Código Florestal, essa questão de fazer uma conciliação dos interesses dos produtores rurais e a questão ecológica. O seu partido, a origem dele, como todos os partidos de esquerda, remonta muito à questão do campo, né? E a base do PT que ele apoia hoje tem capilaridade imensa nos trabalhadores rurais, né? Essa base que preferiu ficar com o senhor e não foi para o lado da Rosiana. E o Maranhão, o antropólogo Alfredo Wagner tem um trabalho interessante, continua sendo exportador de tensões, né? Quer dizer, os maranhenses estão no Pará, estão nessas regiões aí. E como é que o senhor pretende encarar uma questão que acho que é crucial no nosso Estado, que é a questão da reforma agrária e da intensa tensão de violência no campo? Porque existem dois Maranhões. Existe um Maranhão que a gente vê, esse aqui que está mais urbanizado, que tem São Luís, Imperatriz, mas existe uma realidade totalmente feudal em alguns locais onde nem o Estado de Direito entra. O Saulo estava ontem aqui e citou o caso de um acampamento lá na região Tocantina, onde pistoleiros invadiram o acampamento, ameaçaram. Isso acontece quase todo dia. A gente, às vezes, não chega aqui a divulgação pela imprensa, mas a gente sabe, né? Como é que seu governo, que é um governo que tem um programa, né, de base socialista, pretende encarar um problema que, para alguns estudiosos, começou em 69 com a famosa Lei das Terras, do então governador José Sarney? Como é que o senhor pretende conciliar essa questão dos interesses do trabalhador rural com os interesses dos grandes produtores rurais e dos grandes latifúndios no nosso Estado? Em primeiro lugar, essa questão dos conflitos do campo, da violência do campo, realmente tem uma grande importância. Ano passado eu apresentei um requerimento ao Conselho Nacional de Justiça e foi aprovado pelo relator conselheiro Marcelo Neves, exatamente para ser feita uma espécie de sindicância, porque nós tivemos 106 mortes em conflitos no campo, no Maranhão, nos últimos 20 anos, e somente 3 julgamentos. 106 assassinatos em conflitos no campo e somente 3 julgamentos. Isso é inaceitável. Essa é uma negação do Estado de Direito, inclusive muitos dirigentes do PCdoB foram assassinados e do PT também, do PSB,
do PPS, enfim, dos partidos que hoje estão comigo, mas especialmente do PCdoB, perderam suas vidas nesses conflitos. E está sendo feito esse trabalho junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão. Por que que não houve julgamento? Em segundo lugar, a questão de qual a visão dominante na política agrícola. E a visão dominante na política agrícola é do apoio à agricultura familiar e aos trabalhadores e às trabalhadoras rurais. Esse é o princípio inegociável. E daí, a partir desse compromisso fundamental, nós vamos articular as outras políticas, que passam pela recuperação do sistema, como me referi ainda há pouco, o sistema de assistência técnica, etc., e também pelo sistema de promoção de uma reforma agrária, que é o termo a partir, inclusive, da chamada regularização fundiária. E sempre apoiar os assentamentos existentes. Hoje o INCRA tem políticas de apoio aos assentamentos e o Estado faz muito pouco nessa área. Então, nós temos esse compromisso fundamental com praticamente metade da população do Maranhão que vive da agricultura familiar. Esse é o nosso compromisso número 1. Os demais compromissos estão subordinados a esse compromisso. Eu gostaria, deputado, que o senhor, desculpa, mas o pessoal entrar um pouquinho nessa área de infraestrutura, mas também a gente precisa discutir um pouco a questão da educação no Maranhão. A gente, na realidade, não se pode falar em desenvolvimento de um estado como o Maranhão, que está sempre na rabeira dos índices, dos piores indicadores sociais, sem se empreender um projeto forte na área de educação. E eu gostaria que o senhor discorresse sobre como reverter esses índices de educação, de repetência, de evasão escolar, de analfabetismo, que o seu governo planeja implantar. Sem um projeto dessa natureza, a gente tem dificuldade de imaginar um Maranhão em desenvolvimento se não tiver uma base sólida na área de educação. Isso é que eu gostaria que o senhor... Aí nós temos que dividir a questão em vários níveis, né? Primeiro, a chamada educação infantil, ensino fundamental, são de atribuição dos municípios. Nós temos que apoiar os municípios. Hoje o MEC tem uma série de programas, vou citar apenas um, programa chamado Caminhos da Escola, que a gente vê no interior do Maranhão hoje aqueles ônibus escolares novinhos, amarelinhos, aquilo ali é dinheiro do BNDES. Nós precisamos ampliar esse programa no Maranhão. Esse é só um exemplo, porque hoje menos de 10% das nossas crianças têm acesso à creche e pré-escola. Isso é um absurdo, isso é a negação da possibilidade dessas crianças terem de fato igualdade, porque os filhos da classe média, os filhos das classes mais altas, naturalmente, economicamente, conseguem ter acesso à educação infantil e somente 10% das nossas crianças têm acesso à creche e pré-escola. Isso é atribuição dos municípios. Hoje o MEC tem uma série de programas de apoio à construção de escolas, pró-infância, caminhos da escola. Você tem que pegar esses programas, entregar nos municípios e garantir que eles funcionem. E tem as atribuições que são próprias do Estado. Primeira questão do ensino médio. O ensino médio você tem que desdobrar em dois aspectos. Primeiro, a gente precisa de fato caminhar para escolas integrais, escolas em tempo integral, que muita gente pergunta, mas não tem prédio para isso. Você construir uma quadra coberta hoje, multiuso, custa R$400 mil. Então, se você vai construir, vou dizer um absurdo, vamos imaginar que a gente tivesse que construir mil quadras cobertas dessas, imediatamente, custaria R$400 milhões, no orçamento de R$10 bilhões. Então, você consegue, numa quadra coberta, se você consegue colocar uma quadra coberta que custa R$400 mil, em cada escola do Estado, ou próximo a uma escola do Estado, você tem um espaço para prática esportiva, você tem um espaço para atividade cultural, que hoje não existe. Não é coisa de outro mundo, é viável fazer. Nós vamos fazer. O que é uma escola em tempo integral? É a escola que tem no contraturno, no outro turno, além da sala de aula, tem informática, cultura, esporte e reforço escolar. É plenamente possível fazer, progressivamente, naturalmente, eu não vou fazer demagogia barata, que seria contrário àquilo que eu acredito, seria desrespeitoso em relação aos eleitores do Maranhão, dizer que a gente vai fazer isso em 48 horas. Mas é preciso começar a fazer. Nós temos um prédio excelente, por exemplo, abandonado, que é o prédio do Colégio Marista, desde a eleição de prefeito eu falo nisso, continua abandonado. Nós já tivemos o prédio do Jaguarema, que foi totalmente destruído. Hoje você tem o prédio do Lítero, tem o prédio do Casino Maranhense. Estou falando só de São Luís. Prédios que estão prontos para conseguir mostrar que esse modelo funciona.
fazer escolas de tempo integral em todo o estado. Depois você precisa, evidentemente, ter escolas técnicas estaduais. Hoje nós não temos praticamente ensino técnico no estado, já me referi, repito, a educação profissionalizante no nosso estado recebeu, neste ano 2010 até agora, cerca de 6 milhões de reais de investimentos. Então nós precisamos ter 100 escolas técnicas estaduais no Maranhão. Esse é o número que nós estamos nos comprometendo, 25 por ano, para complementar a rede do Cefet, que é a rede do IFMA, né, que hoje é IFMA, antigamente Cefet. E, finalmente, ter várias universidades estaduais. Nós não podemos ter somente uma universidade estadual no Maranhão, porque o Maranhão é muito grande, 331 mil quilômetros quadrados, e, evidentemente, por mais boa vontade que um reitor tenha da Universidade Estadual do Maranhão, ele não dá conta dos múltiplos estados que existem dentro desse estado chamado Maranhão. Novas universidades. Vamos ter uma universidade, nós estamos assumindo compromisso com 5 universidades estaduais, com autonomia, com orçamento, com reitores, com administração, porque o Maranhão é muito grande. Mas na questão do ensino médio entra também a questão da qualificação profissional dos professores. Isso, a questão dos profissionais, que era a última que eu ia me referir, porque ela é transversal, né, ela perpassa todos os níveis do ensino, é compromisso nosso, eu assinei com o sindicato da categoria, com o Simproecema, e já existe o projeto, infelizmente o atual governo não implementou, mas existe o projeto de uma nova lei chamada Estatuto do Educador. É um projeto muito bom, que resolve inclusive esses problemas atrasados, que nunca foram resolvidos, de promoções, progressões de professores, que desde 94 aguardam uma solução, enquadra os funcionários das escolas em planos de carreira, e consegue criar as condições para a implantação efetiva do piso salarial dos professores. Foi uma lei que eu votei, eu defendi como deputado federal, não está sendo cumprida no Maranhão. Deputado, o senhor... E aí só o governador pode propor o projeto. O governador propõe, a Assembleia vota. Nos primeiros 3 meses de governo eu vou apresentar esse projeto para a Assembleia. Deputado, no início das suas explanações, o senhor colocou até que a presença do PCdoB no governo Rosiana, a aproximação com o grupo político da governadora foi um erro, né, da qual o partido se arrepende, quer dizer, houve uma meia-culpa. O senhor colocou no conflito latifúndio e trabalhador rural, que a gente tem uma massa de deserdados do campo imensa, que é uma prioridade a questão de resolver esse problema da reforma agrária, que seria até uma questão, né, de marco zero, não teria inegociável. E tem os projetos que estamos no seu programa passam também por uma questão da política, né, da negociação com o parlamento. O ex-governador Jackson disse que tem hoje 2 partidos no Maranhão, o Sarney e o anti-Sarney, né? E até coloquei para ele que tem aquele partido bem grande que eu quero me dar bem. Quer dizer, quem está na crista da onda, os caras vão se aproximando. Eventual presença só no segundo turno, ou o governo Flávio Dino vai se aproximar gente de toda a fauna política do nosso estado, né? E aí... Ou o inverso, né? Ou o inverso, né? Sim, e aí, como o Borges colocou, na questão agrária, por exemplo, por falta até de incentivo à agricultura familiar, essas coisas, até o cheiro verde é importado, né? Quer dizer, uma coisa que já não cheira bem para a nossa agricultura. E como é que o seu partido... Eu vou colocar no Twitter esse seu trocadilho, viu? Como é que o seu partido, que é um partido pequeno, né, que cresceu muito agora com a sua chegada, vai lidar no eventual governo Claudino, primeiro com essa questão da classe política, desse partidão do eu quero me dar bem. Segundo, com a questão das contradições que existem na política do interior do Estado. Por exemplo, vocês têm 4 vice-prefeitos, e embora o PCdoB hoje tenha feito essa meia-culpa, em Vargem Grande o PCdoB é vice de um prefeito do PMDB, que é do grupo de Rosiana. E a gente sabe que os apoios chegam num momento de que a pessoa está por cima, mas depois vem as cobranças, né? E como é que o seu governo vai lidar primeiro com essa questão com a classe política, e depois com essas contradições que existem dentro da política, principalmente no interior do Estado, né? Onde existe ainda uma geleia ideológica imensa, onde a gente vê prefeituras com PMDB e PT, DEM e PCdoB. Como é que vai lidar com essa? A política municipal tem a sua singularidade, né? Não só no Maranhão, como no Brasil todo. E você tem que respeitar essa autonomia dos municípios. Você não consegue enfiar numa camisa de força. Tanto que nem a ditadura conseguiu, né? A ditadura tentou reduzir o jogo político à arena MDB e não conseguiu, tanto que ela própria inventou a tal das sublegendas para resolver os problemas dela mesma e conseguir vencer as eleições.